peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Atenção, Armycasters! A segunda temporada do Armycast está começando agora. A primeira temporada foi incrível. A gente riu, passou raiva e se apaixonou pelos Nandins de Remember Me. Cada episódio foi um misto de emoções, mas nessa temporada as coisas vão esquentar, hein? Vamos seguir um caminho cheinho de cerejas atrás dos protagonistas dessa fic, né, Randy? Exatamente, fanfiqueira. Para a segunda temporada do Armycast, com vocês, Cherry, da Kelly Almini. Bom, então vamos começar apresentando a fic, certo? Como a Randy disse, vamos ler Cherry, uma fic escrita pela Kelly, ou @KellyAlmini, tanto no Wattpad quanto no Twitter. O chip principal dessa fic é Tae-suk. Assim, é uma fic que retrata um relacionamento poliamoroso entre Taeyeon, Yoongi e Hosuk. É importante que você se sinta confortável sobre o assunto para ler a fic, ok? E caso não se sinta, por favor, não faça comentários maldosos ou desagradáveis a qualquer autor ou autora que trate desse tema. Os side ships são Jikook e Nandin e estão disponíveis na descrição da história. E por falar em descrição da história, a sinopse da fic é o seguinte: onde Kim Tae-yeon decide adentrar o mundo da misteriosa organização Bangtan Sonyeondan e lá descobre seus limites. E essa é uma obra não recomendada para menores de 18 anos, ok? Os gêneros são drama, tragédia, gay, yaoi, LGBT e universo alternativo. Os avisos são álcool, homossexualidade, prostituição, insinuação de sexo, linguagem própria, prática de BDSM, nudez, sexo e violência explícita. Essa história está disponível no Wattpad e os links estarão na descrição do episódio e no nosso perfil oficial. Como está nos avisos, essa é uma fanfic que se passa num universo alternativo e fala sobre prostituição. É importante deixar claro para vocês que nem nós, nem a autora, temos a intenção de fazer qualquer tipo de romantização do assunto e que a forma como o contexto da história apresenta o mesmo não reflete a realidade. Esse não é um tema fácil de se tratar em qualquer história, mas isso não significa que ela não deva ser retratada. É necessário apenas ter cuidado para não misturar a ficção com a realidade, ok? A fic também fala sobre a prática de bondagem, dominação, submissão e masoquismo, ou também chamado BDSM. Esse é outro tema sensível e, mais uma vez, não há qualquer intenção nossa de defender ou criticar a prática. Apesar de ser um tema recorrente em fanfics, deixamos estabelecido aqui que é necessário estudar e aprender muito sobre o assunto antes de qualquer coisa e que a leitura dessa fic também não tem a intenção de incentivar ou desincentivar que vocês busquem sobre isso. Tudo aqui será visto e tratado como ficção. E esperamos que vocês entendam dessa mesma forma, combinado? Então vamos começar! Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armycast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag #Armycast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast.
acho que um dos pontos, motivos principais e que leva o protagonista a começar a descobrir o que é Cherry é realmente o início, né? O pontapé inicial dele é a perca do emprego dele, né? Exatamente. E aí, como ele não se vê como uma prioridade, porque ele vive com a avó e com o irmão mais novo, né? Ele perdeu os pais, e eles não vivem numa condição social muito boa, então ele acaba sendo um dos provedores da família. E aí ele não nessa de ficar preocupado em prover o que ele precisa prover para a família dele, que quando ele perde o emprego e o amigo dele, de mim, oferece dele trabalhar nessa organização misteriosa chamada Bantan Sonedan, ele acaba cedendo, né? Tipo assim, eu preciso dar coisas boas para minha família, então eu vou seguir nesse caminho aqui. Vamos ver o que vai dar. Realmente. E o Jimmy, mais ou menos, a gente já nesse capítulo, a gente já sabe que essa sociedade tem 3 níveis, sim, né? Que o Jimmy faz parte do Apple e ninguém sabe o que é o Cherry, né? Fica aí a questionamento. O que é o Cherry, né? Aí você fica... Bom, o nome da fica é Cherry, né? Então, em algum ponto, a gente vai descobrir o que é. Eu tenho essa fé, entendeu? Realmente. Não, eu achei muito legal quando o Jimmy faz a oferta, que ele entrega um cartãozinho que tá só escrito Bantan Sonedan, não tem informações, né? E aí, pra ele ver as informações, ele tem que mergulhar o cartãozinho na água. Achei sensacional essa tecnologia. Muito chique. Muito chique, como você falou. Sensacional. É a tecnologia, mas de início ele tem esse preconceito, sim, né, sobre se ele aceita ou não, né, porque ele mais ou menos sabe o que o Jimmy faz, e a gente, né, sabe que existe um preconceito social, né, mesmo que seja de luxo, acompanhantes, né, são sempre, é uma profissão, mas que é muito mal vista dentro de qualquer sociedade, principalmente uma sociedade tão fechada quanto a Coreia, né? Uhum. E a gente também sabe que apesar das principais motivações do Taeyeon serem a família dele, né? Porque ele tem uma família quebrada, uhum, né? Então ele é um pé que sofreu muito. Eu fiquei meio brava com ele porque ele dormiu no trabalho. Eu acho que ele mereceu perder. Então, né? Para uma pessoa que depende tanto do emprego, as descrições que ele faz, ele era meio, sei lá, displicente com o emprego dele, sabe? Todos os empregos dele ele perdeu por motivos bem away, assim. Então, assim, acho que ele deveria repensar as atitudes dele. Eu acho que é um dos motivos, porque ele vai acabar aceitando entrar nesse rolê. Porque no final a gente sabe que ele realmente coloca o cartãozinho na água e sai um nomezinho lá, Sugar. Uma pausa para Sugawa. 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 A gente não tem maturidade para Sugawa. Sugawa. Você ainda tá escutando a gente? Desculpa. Não, a gente se perdeu aqui. Então, tem uma lista também, né? Eu acho que é um dos principais motivações também. É aquela lista que ele quer ser super rico, ter uma casa grande. E aí é nessa hora que a gente vê que ele tem uma alma ambiciosa, né? No fundo, por mais que naquele momento ele esteja colocando em tese a família dele em primeiro lugar, ele tem um quê de ambição, né? Uhum. Tem mesmo. E aí a gente fica, será que ele vai ligar ou não vai ligar? Chega lá, vai ligar ou não vai ligar? Entendeu? E no final das contas, ele resolve ligar sim, ele entra em contato com o Yoongi. E aí, desse ponto em diante, é que a FIC vai se desenrolando e a gente vai conhecendo nos novos personagens, né? Obviamente, o primeiro deles é o Suga, mas como essa é uma fanfic que a gente tem... ela é narrada em terceira pessoa, mas a autora vai apresentando vários pontos de vista, né? Dentro do mesmo capítulo.
Então a gente já sabe, apesar de que o Taeyeon não sabe, que Suga é o Yoongi, né? Nesse momento, quando eu li, assim, na hora que ele descobre que Suga é Yoongi, inclusive eu só lembrei daquele meme, assim, pretends to be shocked, né? Que a gente já sabe que Suga é Yoongi, então a gente tá no Fê não sabe, mas assim, no contexto da história ele não sabia, mas eu fiquei, meu Deus, quem diria? Meu Deus! Né? E como você falou, né? A FIC ela é baseada em núcleos, então ela é mais parecida com uma novela do que alguns romances, vamos dizer assim, que foca principalmente só nos protagonistas. A gente vai vendo o desenrolar também dos outros chips, que são Nandinhos de Cook. A gente já começa uma notícia boa para os Nandin, né? Que eles vão virar Sim, a gente descobre que o Namjoon também faz parte da Bangtan Sonyeondan e ele é casado com o Jin. E aí eles resolvem adotar uma menininha, uma menininha japonesa. Eles vão no Japão buscar essa menininha depois. E eles são super empolgadinhos, assim. Eu super consigo visualizar, assim, eles bem meigos, bem pais de família mesmo, juntos, felizes que vão buscar a filhinha deles. O coração da fanfiqueira doméstica. Desculpa, gente. Domestic trope is my trope. Essa sou eu, sabe? Que eu posso ver as pessoas sendo domésticas que eu fico assim, ai, que lindo, adorei. O principal highlight desse capítulo realmente é o encontro, né, do Taeyeon com o Yoongi, né? Porque, nossa, ele é um moço muito intimidador, assim, né? Ele tem todo um jeito, e dá um pouquinho de medo do Yoongi no começo, assim, né? Porque ele fala tudo... Ele é meio grosso, assim, né? Ele fala tudo assim, pá. Dá um pouco de medo até o capítulo 2, né? Porque no meio do capítulo 2 que eu falo assim, até o segundo momento, né? Porque no meio da conversa, do nada, ele começa a flertar com o Taeyeon, porque ele acha o Taeyeon muito bonito, apesar dele já ter visto em foto, mas achado que era mentira. Ele mesmo fala isso pro Namjoon. Ele fica impressionado com a beleza do Taeyeon e ele começa a flertar descaradamente com o Taeyeon, dá até uma passadinha de perna com perna, assim, aquela... Sabe quando você tá sentado com a pessoa, assim, a pessoa fica esbarrando perna, ele faz exatamente isso. Você fala assim, mas peraí, meu amigão, peraí, com calma, não tem coração pra isso. O ponto alto também desse encontro que você tá falando, dessas coisas sedutoras, é aquela ter mostrado a parte do Yoongi tá sempre mordendo a boca dele. É uma coisa que chama muita atenção. E ele mesmo reclama, porque ele vive com a boca tudo fodida. Vamos falando do Yoongi vida real agora. Ele sempre reclama que a boca dele tá seca, tudo rasgada, mas ele não para de morder, né, gente? Não, tem duas coisas que ele tá sempre se machucando. É a boca e os cantinhos dos dedos. Pode olhar, os cantinhos dos dedos dele, quando ele aparece a mãozinha dele, é tudo fodido, porque ele come. Mas eu não posso julgar ele, porque eu faço exatamente a mesma coisa. Os meus cantinhos do meu dedão é tudo fodido. Inclusive, o meu aqui agora, ele tá vermelho, tanto que eu mordi aqui. Parabéns, viu? Pra mim e pro Yoongi. Pois é. E aí a gente também tem a primeira aparição do Hosuke, né? Por que a aparição do Hosuke é tão importante? Porque ele tá no chip principal, né? E ele vai buscar o Yoongi depois desse primeiro encontro que o Yoongi tem com o Taeyeon, né? Pra definir se o Taeyeon vai ou não entrar. E ele acaba... Eu achei incrível, gente. Eu preciso achar alguém igual o Yoongi pra me entregar um cartão de crédito pra eu poder gastar do jeito que eu quiser. Eu achei ótima essa cena. Achei incrível. Meu Deus, ele entrega o cartão e falou de mim, sabe a senha, sai amanhã pra você fazer umas compras com ele. Eu fiquei, meu Deus, alguém me dá um cartão também. Tudo que eu queria. Por favor. Mas você sabe que tem uma cena uma cena real, né? Eu vou colocar entre sempre parênteses quando a gente fala da realidade. Do Yoongi dando cartão pro Jimin. Um vídeo. Menina, como assim? E eu fiquei assim, nossa, assim, meu Deus, se eu me desse esse cartão, eu ia fazer um estrago. Nossa senhora, o que eu não faria com um cartão desse? Meu pai amado. Inclusive é nessa hora que o Taeyeon tem o primeiro choque de realidade, porque ele tá tratando com o Suga e ele entrega um cartão escrito Yoongi, né?
E aí ele já fica meio, estou confuso, mas eu estou tão confuso que eu nem vou me questionar quanto a isso. E aí, enfim, o Yoongi vai embora e é a primeira aparição que a gente tem, né, com do Hosu, que ele vai buscar. E aí fica aí super entendido que eles têm alguma coisa. Não se sabe o quê, mas eles têm alguma coisa, assim. Eles estão envolvidos romanticamente. Talvez sim, talvez não. Logo depois desse encontro do Taeyeon, a gente entende qual é o tipo de relacionamento que o Hoseok e o Yoongi têm, né? Que eles têm uma relação dentro do BDSM, onde o Hoseok é dominador e o Yoongi é submisso. E ele está convencido, né? O Yoongi está convencido de que ele quer trazer o Taeyeon para esse relacionamento, porque ele ficou extremamente atraído e dá a entender que ele tem algum motivo além de só a atração dele para trazer o Taeyeon para esse relacionamento. E assim, o que eu senti desde do capítulo 2 com relação ao relacionamento que o Yoongi e o Hoseok têm é que é um relacionamento um pouco complicado. Ele não é um relacionamento, vamos dizer assim, tudo às mil flores, né? Eles têm um negócio aí que fica muito em aberto, se é só um relacionamento profissional, se é um relacionamento de idas e vindas, a gente não sabe, né? E até deixa uma dica mais ou menos do que vai significar o Cherry mais pra frente. Eu acho que pouco complicado você foi generosa pro relacionamento. Eu acho que você teve um quê de generosidade nessa colocação. Porque é bem complicado, assim, a gente fica bem confuso, na real, com isso que a Randy falou. Que, tipo assim, o que eles têm, na real? Tipo, é só BDSM, é só aquilo? Ou eles têm algo mais, né? Fica essa coisa confusa, que ninguém sabe pra onde que vai. A gente só sabe que Yoongi quer enfiar o Taeyeon nesse meio. E né, o centro, o fio condutor da história, né? Mas já no capítulo 4, a gente é apresentado vamos dizer assim, a gente foi apresentado um pouquinho pelos Nandin, né, no capítulo 2, e já no capítulo 4 ele apresenta um pouquinho do relacionamento dos Jikook, né? Do Jimin e do Jungkook, né? Que é um relacionamento que é quase real. Ele não é um relacionamento, ele é um relacionamento à base profissional, né? Sugar Daddy. Não, é exatamente isso. Ele é praticamente o Sugar Daddy do Jimin, assim. E eu tô sentindo que o Jimin vai sofrer nessa fic. Né? Assim, a gente tem que colocar uma coisa aqui, que isso aqui é vibes uma linda mulher, né? Porque, tipo assim, né? Ele dá pra ver pelo comportamento do Jimin que ele tá apaixonado pelo Jungkook. A gente nota isso, tipo, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele menciona, que ele conta as coisas pro Taeyeon, ele tá apaixonado. E daí, você fica com aquele peso na consciência, né? Você fala assim, mas ele tá apaixonado e o Jungkook, porque até então o que se sabe é que ele é cliente exclusivo, né, do Jimin. O Jimin, entre aspas, só atende ao Jungkook. Mas todo o comportamento do Jimin é quase como se o Jungkook fosse o namorado dele. E o Jungkook, no primeiro momento a gente fica nessa dúvida, só que ele chama o Jimin pra ir numa viagem pro Japão. E ele não chama o Jimin pra ir nessa viagem como... ele não vai pagar para o Jimin ir. Ele está chamando para o Jimin ir como parceiro dele, né? Quase como um namorado. E aí você fica assim, então... Será que isso quer dizer que o Jungkook também gosta dele? Ou o Jimin e o Jungkook estão quase no relacionamento, mas ainda tem a parte profissional. Ou 2, ele tá se aproveitando do Jimin para não pagar mais esse serviço, né? Olha, pode existir essa possibilidade. É até interessante esse questionamento, porque no momento seguinte a gente descobre
dentro desses 5 capítulos aí, que o Jungkook tem uma questão complicada. Ele tá com o Jimin, aparentemente, realmente ele gosta do Jimin, mas ele continua mantendo esse relacionamento, entre aspas, profissional, né? E só que ele toma uma chamada do Hosuke, porque ele transformou o Jimin em exclusivo dele, mas ele tá de casamento marcado, né? Ele tem um casamento aí que foi arranjado pelos pais dele, mas ele tá nesse conflito, que ele vai casar com essa pessoa, que ele não quer casar, ele quer ficar com, aparentemente ele quer ficar com o Jimin, mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de casar com essa pessoa para ficar com o Jimin, né? Tanto porque a família, assim, aí a gente imagina, né? Que tanto pode ser porque a família dele não vai aceitar, porque aqui dá a entender que ele é algum tipo de herdeiro, a família dele tem grana, tanto pelo fato do Jimin ser um garoto de programa, né? Então, pesam essas duas coisas aí e ele está acovardado diante da situação. Aí a gente tem também o banho de loja, né, que a gente estava tanto falando, e o Jimin mais ou menos explica qual que é o relacionamento dos Yoon-suk. Não dá muitos detalhes, até porque ele não sabe. Sim. Mas, né, a gente ainda fica na dúvida aí com relação a esse relacionamento, se ele é um relacionamento forte ou não. E aí tem o banho de loja, né, que eles vão na Gucci, que tem a Cherin, que é a Ciel, né, a maravilhosa rainha do K-pop. Ciel, né? Perfeita. Amo ela. Nossa, ela é maravilhosa. Sim, e ela que atende eles, e ele passa por uma transformação completa. E, inclusive, ele vai no salão depois, que se chama EXO. Eu adorei as referências que ela deu pro nome dos lugares. Tipo, a organização dele chama Bangtan Sonyeon. Ela inseriu bastante aspectos do K-pop no geral, né? Então Sim. A gente tem a Ciel como dona da Gucci, tem o EXO e o Baekhyun Cabeleireiro. como personal hairstyle. E aí ele passa por todo esse banho de loja antes de ir pela primeira vez na Bangtan e ser apresentado aos clientes, né? Aos futuros clientes. Uhum. E de cara ele já conhece uma outra pessoa que tá muito em alta hoje, que é o Lee Min-ho. Tá falando dele por quê? Por que ele tá em alta? Você não tá Porque tem confundindo com o Taeil que voltou do exército bombado, não? Não, amiga, eu tô falando de novela. Ele tá em alta por causa de um dorama que tá passando no Netflix. Ah, tá. Que eu acho que se chama The Eternal King. Eu acho que é ele. Pode ser, terei que pesquisar depois, porque eu não estou por dentro do mundo dos doramas. Eu tô reassistindo os doramas que eu gosto. E ele é apresentado pro Lee Min-ho. E a primeira coisa que o Yoongi fala é que ali ele não vai se chamar mais Taeyeon. E apresenta ele pro Min-ho como V. Então, a gente tem o começo de uma mentira nessa segunda temporada. A gente tinha o começo de um sonho na primeira, a gente tem o começo de uma mentira, que é a vida dupla do Taeyeon, né? Literalmente, Cardinal Lie, né? Cardinal Lie. Exatamente porque ele começa a viver essa vida dupla aí de Taeyeon e V, né? Ou Gucci Boy, como em algum determinado momento o Yogi chama ele, porque ele está todo vestido de Gucci, né? Inclusive, ele sai de casa todo vestido esquisito. Vestido esquisito não, vestido com as roupas dele normal. E aí ele deixa pra se arrumar no carro, né? Que tem um motorista que vai buscar ele, pra não passar. Porque ele conta pra avó, né? Que ele conseguiu um emprego de barista. E aí seria muito estranho um barista vestindo Gucci, né? Então, ele fala que conseguiu esse emprego de barista num bairro chique, né, que é o bairro de Gangnam. E aí ele começa a viver essa dualidade de receber o dinheiro, poder pagar as contas, permitir que o irmão dele vá para o passeio e tudo mais, mas estar envolvido com algo que no fundo ele tem vergonha de estar envolvido, né? Ele começa a se questionar se realmente
o que ele tá fazendo é certo, né? Passa-se um mês dele como acompanhante, né? E aí ele vê depois desse um mês, ele vê o Yoongi e o Hosuki juntos pela primeira vez, né? E eles ficam provocando o Taeyeon. Lembrando, tá, gente? Aqui a gente tá trazendo uma visão, apesar da fanfic ser recomendada para maiores de 18 anos, a gente vai trazer uma visão bem afastada das partes que realmente vão envolver a classificação mais de 18, tá? A gente vai sempre comentar mais por cima, assim, para não entrar em detalhes e ficar se alongando. Mas daí o Yoongi e o Hosuki ficam provocando o Taeyeon, porque o Hosuki também fica interessado no Taeyeon, né? E daí eles estão nessa festa, que é na casa do Minho, e aí a gente descobre que ele conheceu o Minho no primeiro dia e se tornou acompanhante do Minho. Mas ele continua no nível Melon, né? Que ele só conversa com o Minho. Parênteses sobre isso, sobre conversas e acompanhantes, porque casou que eu comecei a assistir Community, porque entrou na Netflix, e eu tô assistindo sequenciado, né? E tem um episódio que um dos personagens sai com uma acompanhante e ela explica pra ele, explica para um outro personagem que ela passou a viver 20 anos da vida dela sendo acompanhante e o que mais ela faz é conversar. E isso é uma coisa muito legal de falar, porque muita gente acha que a profissão dos acompanhantes de luxo envolve só a parte ali do... Mas não, na verdade, os acompanhantes eles têm um papel de status social, principalmente nas classes ricas, né, status social, e também a questão de conversa, né, muito doido pensar nisso, mas as pessoas são usadas como troféu. Sim, exatamente, né? Por isso tem toda uma coisa deles estarem muito bem vestidos, serem pessoas muito bonitas fisicamente, e em alguns casos, dependendo do círculo onde essa pessoa tá, tem que ser uma pessoa culta, inclusive. Uma pessoa que fala mais de uma língua, uma pessoa que entende sobre assuntos políticos, enfim. Não é só digamos assim, não é só um rostinho bonito, né? Então, é uma profissão que realmente envolve muito mais do que só, digamos assim, sexo, né? Do que só o Paranauê. Envolve quase que você ser inserido num contexto social mesmo, maior do que você pode bancar, né, financeiramente falando, mas você é envolvido num novo contexto social, que é o que você percebe que passa a acontecer com o Taeyeon, né? Ele é envolvido no contexto social do Minho, que pelo que é descrito, ele é um médico, né? Ele é médico na FIC. E aí nesse rolê que as coisas começam a se desenrolar entre os três, né? O Yoongi, o Hosuki e o Taeyeon, porque a gente tem aí a primeira vez que o Taeyeon beija o Yoongi, né? Dizendo ele que é um presente pro Minho, né? Mas a gente sabe que ele já queria esse negócio aí já tem um tempo, já desde a primeira vez que ele botou o olho no menino, ele já tava querendo algo a mais. Uma questão muito importante nessa cena, porque não é só isso, né? Tem a dominância do Hosuki no meio ali, né? Exatamente. É a primeira vez que a gente realmente, assim, além da cena que a gente viu entre o Yoongi e o Hosuki, a gente vê o comportamento de pessoa dominante do Yoongi numa relação, né? Porque ali eles estão juntos e o Hosuki, ele tem um papel ali que vocês vão ter que ler para saber o que ele faz. Que ele tem um papel ali que você entende que ali entre os três ele vai ser a pessoa que vai dominar. E aí, pessoal, é que fica a dúvida. Aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Jikuki. Se sai pra viagem, os Nandin, como é que vai ser agora a vida pós-casamento, pós-pais? Agora, pós-pais não, né? Mas agora é interessante de se questionar, dinâmica né? de família. Porque até essa coisa da dinâmica de família, porque o Namjoon, ele faz parte da Bangtan. Até então a gente não sabe o que o Jin faz. Mas o Namjoon,
pelo que dá a entender, ele faz parte da Bangtan. E aí, filhos, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil de se explicar. Extremamente A gente sabe que não é uma coisa fácil de se explicar para outras pessoas, né? E eu fiquei. Eu vou te falar que, assim, já de cara, nesses 5 primeiros capítulos, quando falou que eles iam adotar a criancinha, eu fiquei imaginando aquelas cenas clássicas de filme americano que a criancinha tem que chegar na escola e contar o que o pai faz. E eu fiquei pensando na criança. complicado. Como que eles explicam o que o pai faz? 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까? 진격해 방탄소년단처럼 진격해 방탄소년단처럼 Mundinho BTS. Eu acho que Mondinho BTS essa semana foi festa, né? O festa foi o festa e a gente surtou e a gente chorou, a gente Randy quase cometeu um crime de ódio. Muitas coisas aconteceram, sabe? Tipo, a gente teve música nova, a gente teve fotos novas, a gente teve eles sendo viadinhos uns pelos outros. Teve de tudo um pouco. O que você mais gostou do festa desse ano? Cara, em relação ao ano passado, assim, esses recadinhos deles já são bem legais e tal, mas já é uma coisa que eles fazem. Eu percebi que eles fazem todo ano, essa reflexão, assim, de um ano pro outro. Eu gostei muito, 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 muito da música do Jungkook. Eu simplesmente amei, eu queria essa música no Spotify. Também. Queria Porque também. ela é maravilhosa. Alô, Big Hit, disponibiliza as músicas no Spotify pra nós, por favor. Pelo amor de Deus, é tudo que a gente quer. Vocês podem lucrar com ela sim, viu? Não tem problema, não, a gente não se importa. E a live, cara, a live hoje foi, assim, sensacional. Eu gostei muito, sabe? Tipo assim, a estrutura tava muito legal. Eu me diverti muito assistindo. E deu aquela sensaçãozinha gostosa, sabe? Tipo assim, cara, ai, tô feliz, sabe? Tipo assim, eu acordei full pistola, que eu tinha acordado 5 horas da manhã pra assistir esse negócio. E quando acabou, eu tava assim, ai, o dia tá lindo, né? Tem sol, o céu tá azul, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. Então, assim, foi muito gostoso. Pra mim o festa é o segundo festa que eu participo mesmo de acompanhar todos os dias e tudo mais. Eu acho que eu mais gostei desse ano foi eles cantando no karaokê, foi muito engraçado. Eu sempre gosto do vídeo que eles fazem, que é tipo um programinha. Esse ano foi sensacional, que eles cozinharam lá, o JK fazendo um almoço depois de almoçar. Foi sensacional pra mim, eu nunca vou esquecer disso. A draga. A draga. A música do JK foi muito legal esse ano também. Acho que ano passado foi o do Jin, né? O Tonight foi no Festa. Foi. E hoje Eu tava assim, sem saber o que esperar, porque, né? Eu amo Tonight. Tonight é maravilhosa, mas, cara, o Jungkook mandou muito bem. Muito bem. espero que o mixtape solo dele traga mais esse estilo, porque eu acho que combina demais com ele, o estilo que ele trouxe nessa música. Achei bem massa. Sim, sim. Casou demais com a voz dele, assim, com a vibe dele. Nossa, eu achei muito bom mesmo, assim. Eu gostaria de ver mais desse lado do Jungkook nos próximos álbuns, na mixtape que ele tá prometendo e não solta pra gente. Eu não consegui assistir a live porque deu todo um rolê errado, galera. A minha internet resolveu deixar de existir justamente no horário da live. Eu tinha acordado, me preparado tudo, mas depois a fanfiqueira me disponibilizou uns links, aí eu consegui assistir uns pedaços. E os pedaços que eu tinha que garantir, só pra deixar claro que eu tinha que garantir que ela não cometesse um crime de ódio. Que ela ia cometer, eu tava certa disso. E acho que a parte que eu mais gostei da live foi as units. Eu acho que são 3 músicas que eu gosto bastante. Eu gostei dos stages, que como elas foram planejadas, assim, tipo,
Desde a apresentação dos meninos do Jamais Vi, igual fala o Fufiqueiro, e a gente chama de Jamais Vu, Jamais vu. Jamais Vi, porque eu achei muito legal esse negócio de escadinha, é uma referência muito massa. Tem uma outra música que eu gosto muito que tem um videoclipe parecido com isso. E ficou muito da hora. Eu adorei, eu acho que assim, o que mais me marcou mesmo foi o Respect, porque é uma das minhas músicas favoritas do Seven, e principalmente porque eu tinha imaginado que eles iam fazer uma pegada meio anos 90, alguma coisa assim, anos 80, anos 90, e ficou muito fofo. Os dois dançando lá, tipo, fazendo uns passinhos de hip hop dos anos 90. Ficou muito bom. E, né, os soulmates, né? Os Vimin sendo soulmate. Lembrando a época da escola, vestido de uniforme de escola. Eu amei. Não, e teve até o dumplingzinho, né? Dumpling, o bolinho. A razão daquela briga homérica deles, né? Uhum. Eu achei muito fofinho, achei muito fofinho. Isso que a Randy falou de Jamevi, eu sou super suspeita pra falar de Jamevi, gente, porque das 3 units desse álbum, essa é a minha favorita. Eu sou simplesmente maluca com Jamevi. Jamevi é uma das minhas favoritas da discografia deles. E eu achei interessante a coisa da escada e deles estarem em círculo, né? Porque a letra da música fala exatamente sobre isso. Então eu fiquei, tipo, nessa hora, meus olhos encheram de lágrimas. E eu fiquei, meu Deus, eles me entendem como ninguém. Bom, e na nossa hashtag dessa semana, a gente teve a participação da Anne Crux, que tá sempre por aqui. Ela disse: primeiramente, socorro! Acabei de ouvir os 2 últimos episódios do Armycast, que não tinha ouvido ainda, e, mano, foi perfeito, foi incrível, foi instrutivo, educativo, simplesmente sensacional. Eu tô passada com a perfeição. Eu aprendi tanto e a química de vocês 3 e o conjunto do conhecimento foi simplesmente perfeito. Eu amei mesmo. A voz da Rai é tão cuticute, Senhor, me ampara. Vocês são geniais, eu anotei todas as dicas no meu caderninho e já vou começar a fazer uso disso nos meus projetos futuros. Obrigada a vocês 3, o conteúdo foi perfeito. E, aliás, sobre aquela parte do bobo da corte, eu também disse Jackson. Help! Sobre a notícia da nova temporada, meu Deus, mano, eu adoro, eu amo Cherry. Uma das minhas fics preferidas, ever. É perfect, perfeito e quente. Fics da Kelly, tudo pra mim. Ansiedade. Nem creio que vou ler de novo com vocês. Santo Yonggi, padroeiro das cadelinhas surtadas, me ampara. Que ele nos ampare mesmo, Anne. Um beijo. Um beijo, Anne. A gente ficou muito feliz com o seu feedback com relação às dicas de escrita. A gente tentou compilar coisas que a gente foi adquirindo pelos anos aí. É claro que não são regras, são só ideias para as pessoas se inspirarem a começar a fazer alguma coisa, começar a escrever. E eu fico muito feliz que você tenha gostado. A Rai, que participou junto com a gente, também deixou o seu comentário, o seu comentário lá na hashtag Armycast. Participar do Armycast foi muito divertido, apesar do meu microfone e internet terem falhado comigo. Isso sempre acontece com a gente, não tem problema. Aqui é todo mundo na farofagem. Se eu falei algo inteligente, tenho a mínima ideia, mas Randy e Fanfiqueira são brilhantes. Por favor, não deixem de apoiar o podcast. Muito obrigada, Rai, pelo seu feedback. Eu fico muito feliz que você tenha gostado de participar. E eu queria falar para todo mundo que está escutando a gente, que o Armcast não é só eu e a Fanfiqueira. O Armcast são todos os armies neste mundo. A gente quer trazer todo mundo, às vezes não consegue, mas a gente considera todo mundo que está ouvindo o podcast, todo mundo que vem participar, parte dessa família do Armcast, beleza? E deixem os seus feedbacks pra gente, é muito importante. Um beijo. É isso, gente. Concordo com exatamente tudo que a Randy disse. E, Rai, muito, muito obrigada
pela sua participação. Você também é brilhante, uma fanfiqueira maravilhosa que está aí contribuindo do seu jeitinho para que outras pessoas possam se abrir aí a possibilidade de escrever, não só fanfic, de escrever no geral. A escrita é um eterno aprendizado e nós, eternos alunos dela, né? A gente está aqui sempre para evoluir. E no mais, é isso. O Armcast é meu, é seu, é nosso, é de todos os armes, todas as armes. E a gente fica muito feliz toda vez que a gente vê o feedback de vocês. Então, não esqueçam de comentar e não esqueçam de usar a nossa hashtag. E aí, curtiram esse primeiro episódio da segunda temporada? Olha, eu pelo menos adorei. Em 5 capítulos o circo já pegou fogo e eu tô doida pra ver o que vai acontecer em seguida. Eu também, fanfiqueira. Lembrando que o link da FIC está na descrição do episódio e o nosso perfil oficial. Para mais histórias dessa autora, sigam ela no @KellyAomini no Twitter. E se você ainda não segue a gente, é só buscar por @ArmifixPodcast, também no Twitter. E não se esqueçam de usar a nossa hashtag Armcast, para contar pra gente o que vocês acharam desse primeiro episódio e o que vocês estão esperando dessa temporada. Para conversar com a gente, é só me seguir no @MercilessSky, tudo junto, e a fanfiqueira no @Seraladav. E é isso, pessoal. A gente espera vocês com os capítulos de 6 a 10 de Cherry na semana que vem no nosso Armcast. Até lá! Até, beijo! Beijo!